Bom, já vimos aí todos aquelas questões introdutórias, né, que devem ser levadas em conta. Todas as vezes que você vai estudar um livro ou uma carta bíblica, tem lá aquelas questões introdutórias, né? E eu coloquei lá na lousa para vocês. As questões introdutórias envolvem a autoria, destinatário, envolve a ocasião que proporcionou, né, a escrita daquele documento, a data, de onde provavelmente ela foi escrita, e eu também mencionei um pouco da história da ilha de Creta, que é onde o Tito foi deixado pelo apóstolo, a fim de estruturar, organizar as igrejas ali daquela ilha. Tá? Então, isso foram as questões introdutórias. Depois nós entramos no conteúdo propriamente dito da carta, e o conteúdo da carta já começa com a apresentação do Paulo, quando ele fala, né, quando ele se apresenta, o modo como ele se apresenta. Ele é servo, por um lado, ele é servo de Deus, é a primeira vez que ele se apresenta como servo de Deus, né? E aqui ele se coloca ao lado daqueles homens do Antigo Testamento, que foram referidos ou foram chamados, né, de servos de Deus durante o período do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que ele se coloca como servo de Deus, ele não esquece aquilo que para ele é a sua apresentação mais específica, né? Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo, a palavra significa enviado, né? Pode ter um sentido geral de uma pessoa enviada, mas no caso dele e dos apóstolos, são aqueles primeiros discípulos que tiveram uma experiência de vida com Jesus nos seus dias vividos em carne, mas principalmente aqueles que foram testemunhas oculares da sua ressurreição, né? Aqueles que viram o Cristo após a ressurreição. E todos eles passaram por essa experiência. E ele é apóstolo com uma designação diferente dos demais apóstolos. Enquanto os outros apóstolos, mais centrados em Pedro, eles se destinam à evangelização dos judeus, embora eles também evangelizem gentios. O Paulo, embora evangelize também judeus, a ênfase dele se dá mais se dá mais aos gentios, por isso ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Qual é o propósito de ser servo de Deus e de ser apóstolo de Jesus Cristo? Ele coloca dois paraquês para nós aí, né? Primeiro, para conduzir os eleitos de Deus à fé, né? Então, isso aí se refere à evangelização. Então, a função de ser servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo é conduzir os eleitos de Deus à fé. O segundo paraquê aí de ser servo de Deus e ser apóstolo é conduzir a esses que chegaram à fé ao pleno conhecimento da verdade, né, que leva à piedade. Então, veja, aonde que deve levar o nosso crescimento no pleno conhecimento da verdade ou no pleno conhecimento de Deus. Deve resultar aí, deve levar à piedade ou à vida piedosa, né? Então, nenhum conhecimento dentro do campo da teologia, é, dentro do campo doutrinário, nenhum conhecimento dentro dessa esfera bíblica tem um fim em si mesmo, né? Tem como objetivo apenas a aquisição de conhecimento ou domínio de proposições teológicas e doutrinárias. A razão do estudo da Bíblia, a razão do estudo teológico, doutrinário, por que que a gente estuda, por que que a gente lê, por que que a gente ouve mensagens bíblicas, etc., tem como objetivo. O objetivo é
levar-nos a uma vida piedosa. A vida piedosa é a vida da concretude da fé, né? É a vida prática Pastor, da fé, é a vida que evidencia que, de fato, nós fomos levados a Deus, levados à fé, e evidencia que nós estamos caminhando no pleno conhecimento da verdade. Então, o resultado disso é a vida prática, a vida de piedade. Essa vida de piedade é uma vida vivida na esperança da vida eterna. Ela tem um aspecto terreno, ela tem um aspecto temporal, ela tem o aspecto da vida que é uma luta da carne contra o espírito, é uma luta de nós contra ainda os recursos de poderes que o diabo tem contra nós, é uma luta dentro das questões sociais, sejam dentro da igreja ou fora da igreja. Quer dizer, toda essa realidade ela é vivida, só que ela é vivida na esperança da vida eterna. Ou seja, os salvos são salvos, eles sabem que eles são salvos, mas ao mesmo tempo eles sabem que ainda não são salvos. Ou seja, eles sabem que vivem na esperança da vida eterna. Esta esperança na vida eterna é o que dá vigor à sua fé para eles continuarem lutando, para eles continuarem buscando, para eles continuarem aprendendo, se alimentando da comunhão com Deus, do conhecimento de Deus, porque eles sabem, né, que, embora a sua salvação ainda não se completou, aquele que a iniciou está comprometido a completá-la até a vinda de Cristo. Então, nós vivemos aqui no meio da luta diária, mas vivemos na esperança da vida eterna. Ou seja, aquilo que na teologia é chamado de o já e o ainda não. O já é que nós podemos afirmar muita coisa que já aconteceu a partir da morte de Cristo e da nossa chegada à fé. E o ainda não é que muitas coisas daquilo que já é verdade no mundo espiritual ainda não é verdade no mundo real, no mundo terreno. E nós vivemos nesta dimensão, né? Nós vivemos essa realidade de crer, de saber que tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro, sem ainda experimentar todas essas coisas na nossa realidade. Então, nós vivemos o já e o ainda não. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, e aqui a certeza de que aquele que começou vai completar, então nossa certeza, nossa segurança da vida eterna está nele, não em nós. Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É nesta fidelidade de Deus que está sustentada, ancorada a nossa esperança da vida eterna. E no tempo próprio manifestou sua palavra, está falando da manifestação do Logos, do Cristo, mediante a pregação que me foi confiada, esse Logos que veio, que tomou a forma humana, que viveu uma vida santa diante de Deus por nós, e que finalmente morreu na cruz por nós, e que agora foi assunto ao céu e compareceu diante de Deus no céu por nós, agora ele é manifestado por meio da pregação do Evangelho. E ele diz aí, né, que é mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Isto é o significado, na mente do Paulo, de ser servo de Deus e de ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Qual é a finalidade disso? A finalidade é conduzir os eleitos de Deus à fé. A finalidade é levar aqueles que chegaram à fé ao pleno conhecimento da verdade para que eles vivam uma vida piedosa,
na esperança daquilo que ainda vai acontecer, na esperança da vida eterna, e essa esperança é firme porque Deus, que não pode mentir, foi ele que prometeu antes dos tempos eternos e manifestou isso através do envio e da morte de Jesus Cristo, que agora, por meio da pregação do Evangelho, chega a nós, o que nos conduz à fé em Cristo e, consequentemente, ao progresso desta fé. No verso 4, ele fala do destinatário, e o destinatário aí é o Tito, que ele chama aqui de meu verdadeiro filho na fé. Então, é um fruto do apóstolo, nós vimos na semana passada que é um fruto que chegou antes do Timóteo. O Tito manifesta uma maturidade que falta ao Timóteo. Provavelmente o Tito seja jovem, mas seja mais velho do que o Timóteo. Provavelmente o Tito seja alguém que o Paulo ganhou para Jesus ou trouxe a Jesus antes de ele chegar ali em Antioquia, talvez antes dele ser trazido pelo Barnabé para trabalhar ali, onde eles ficaram por um ano, na igreja de Antioquia, ou talvez seja dali mesmo, da cidade de Antioquia, mas ele é fruto do trabalho missionário, do trabalho evangelizador do apóstolo Paulo. Ele está com o Paulo há mais tempo do que o Timóteo. O Timóteo só vai se unir a Paulo já na segunda viagem missionária. O Tito já aparece com Paulo antes dessa segunda viagem missionária. Então, ele é o verdadeiro filho na fé, a fé que nos é comum. Veja aí, embora ele se refira ao Tito como um filho na fé, obviamente, então ele é o pai na fé do Tito, ele não estabelece uma hierarquia, não é? É uma relação afetiva, mas não é uma relação hierárquica, não é alguém que tem domínio sobre o outro. Em termos de fé, não importa se nós funcionamos como pais na fé de outras pessoas ou se nós somos filhos na fé de outras pessoas. O que importa é que esta fé, tanto dos pais quanto dos filhos, é uma fé comum, ou seja, o mesmo modo pelo qual um chegou à salvação, um chegou a Deus, o outro também chegou, e nisso todos nós somos iguais, independentemente da nossa idade biológica, independentemente do nosso nível de maturidade espiritual e independentemente de alguma função aí a que nós fomos chamados por Deus para exercer em nome dele. Fala, Rafael, seja bem-vindo aí. Você ainda está fora do Brasil? Não, já chegou, já está Não, no Brasil. já estou Você aqui no estava Brasil. fora. Tava. Tá. Ok. Eu Agora posso. você já está aqui. Sim, já estou. Ok. Faz o quê? Dois Tá. meses já. Que beleza. É, Seja bem-vindo. obrigado. Diga. Pastor, só uma dúvida. Não sei se é uma dúvida meio. Mas eu acho que as irmãs sabem, mas aqui eu não sei. Esse apóstolo aí que você falou que significa enviado, é o mesmo significado da. Por exemplo, a igreja não tem esse título de pastor, tem o título de apóstolo. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se é o mesmo significado, ou é É, um outro tipo. é de outro tipo em todos os sentidos, né? Porque quando a Bíblia fala, né, de pastor, presbítero, bispo, apóstolo, como eu mostrei aqui, né? Qual o significado, por exemplo, se eu disser que eu sou servo de Deus? Isso não é um título, é uma descrição. Então, qual é o significado de eu dizer que eu sou apóstolo? Isso não é um título, não é uma patente, não é um cargo, é uma descrição de uma tarefa, como eu acabei de mostrar aqui, né? O que o Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer essas coisas. Veja que ele descreve aqui qual é a sua função, a função dentro dessa designação, servo de Deus ou apóstolo de Cristo. Quando a gente fala de pastor,
Pastor também não é um título, pastor também não é uma patente, não é uma plataforma, não é? Pastor é uma descrição de tarefa. Quando a gente fala do bispo, o bispo também não é um título, é uma descrição de tarefa. Quando a gente fala do presbítero ou do ancião, também não é um título, é uma tarefa. Quando a gente fala do diácono, também não é um título, não é uma patente. O diácono também é uma descrição de tarefa. Só que nós transformamos essas coisas todas em títulos e ainda hierárquicos. Não é? Então, nós temos aí uma ascensão uns sobre os outros, né? Usando os títulos. Então, às vezes a pessoa acha que se ela se auto-intitular bispo, ela é muito mais do que pastor. Se ela se auto-intitular como apóstolo, então ela é mais do que o bispo ou do que o pastor. Então a gente transformou aquilo que a Bíblia usou em termos de linguagem descritiva de tarefas, né? A gente transformou em títulos e transformamos em patentes hierárquicas, né? Onde um se apresenta como superior ao outro. Veja que até aqui embaixo, quando Paulo se apresenta como pai do Tito, né, pai na fé, ele tomou cuidado de logo em seguida dizer que a fé que nos é comum, ou seja, não existe hierarquia, né? Existe sim chamados diferentes, existem níveis de chamados diferentes, existem dons espirituais, existem graças, níveis de graças diferentes que Deus pode dar a uma pessoa que tem o mesmo dom que a outra pessoa, né? Mas, acima de tudo, é necessário que a gente se fixe naquilo, no significado dessas designações, como elas descrevem as nossas funções, as nossas tarefas, e não a nossa patente, né? Aí, especialmente quando a gente usa esses títulos como uma hierarquia, né? Para um se apresentar melhor do que o outro. Né? Obrigado, viu? Então, quando ele se apresenta aí, né, apresenta o destinatário, apresenta aí como meu verdadeiro filho na fé que nos é comum, e aquilo que o Paulo deseja a todas as igrejas e a quem ele escreve, ou pessoas, né? Aquilo que está presente, né, no Evangelho que nos alcançou, a graça, a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós somos salvos pela graça, então somos agraciados, mas esta graça, ela permanece agindo em nós, né? Não é uma graça que apenas nos deu a justificação, que é a salvação inicial, mas é uma graça que continua em operação em nós, nos dando a santificação, nos conduzindo na santificação, e a mesma graça que estará lá no fim, quando nós alcançaremos a glorificação, né? A conclusão, a consumação da obra de Deus em nossas vidas. A paz é a paz que o Evangelho nos deu. A paz é o oposto de separação, de divisão. Então, quando há um conflito, esse conflito remove a paz. O que é remover a paz? Distancia os relacionamentos, rompe os relacionamentos. Então, é assim que nós estávamos com Deus, sem paz com Deus. Por quê? Porque nós estávamos em conflito com Deus, estávamos separados de Deus. Mas quando Deus enviou Jesus, ele é a nossa paz, como Paulo descreve em Efésios capítulo 2. Ele é a nossa paz, porque por meio da sua cruz, ele fez a paz derrubando a parede de inimizade que existia entre nós. Não apenas entre nós, seres humanos, fazendo de nós um homem só, ou seja, gentios e judeus, mas ao mesmo tempo fazendo de nós, todos nós, pessoas reconciliadas com Deus, a quem temos agora acesso pelo mesmo Espírito, escreve ele lá no capítulo 2, verso 18 de Efésios. Né? Então, a paz com Deus
é a remoção da inimizade, que foi estabelecida, foi feita pela morte de Cristo, onde ele, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, ou seja, removeu a causa da nossa inimizade com Deus. Removeu a inimizade, removeu a parede divisória, então isso resultou na nossa reaproximação, na nossa reconciliação. A paz, então, significa que nós somos agora reconciliados com Deus. E esta paz, ela nos persegue. Nunca mais vai haver inimizade entre nós e Deus. Nunca mais vai haver qualquer parede que nos separe de Deus. Então, por isso que é salutar e também verídico a nós desejarmos, como Paulo deseja aqui em outra das suas cartas, a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso é nosso por causa do Evangelho de Cristo. O Paulo, no verso 5, então, vai dizer qual o propósito, e ao dizer qual o propósito, ele vai falar sobre a função, né? A tarefa de um pastor de igreja, né? De uma liderança de igreja. Então, ele coloca aí no verso 5, foi por isso que te deixei em Creta. E isso poderia ser acrescentado, poderíamos colocar aqui, é por isso, né, que nós somos líderes na igreja. Por que nós somos líderes na igreja, né? Para nós termos títulos, é para nós termos uma hierarquia, para nós termos designações que mostram a nossa superioridade em relação aos outros. Não, tem tarefas. Nós somos o que somos por causa das tarefas que nós realizamos. Então, o Paulo diz que deixou o Tito lá em Creta para que pusesses em boa ordem o que faltava. Essa é a primeira função. A função da liderança que Deus estabeleceu à igreja, a função primária dela é estabelecer a ordem na igreja. Quando Paulo escreveu ao Timóteo, né, eu já fiz referência a isso em 3,15 de Timóteo, ele diz assim, olha, essas coisas eu escrevo a você para que caso eu tarde, porque Paulo tinha planos de ir visitar a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, caso eu tarde em chegar, você saiba como se deve proceder na casa de Deus. Então, o conteúdo das cartas do Paulo a Timóteo, especialmente a primeira carta, vai tratar exatamente das funções pastorais, vai tratar daquilo que o pastor deve fazer. E uma das coisas que o pastor deve fazer, de acordo com a continuidade lá do verso 15 e 16 do capítulo 3, uma delas é fazer prevalecer o evangelho, seja o evangelho pregado, o evangelho ensinado, o evangelho recitado, o evangelho cantado ou declamado e vivido. A grande ênfase do ministério pastoral evangélico para fazer jus a isso é estabelecer a ordem na igreja. E a ordem da igreja é a pregação do evangelho. Veja como lá no verso 9, verso 9 desse mesmo capítulo, ele diz assim, ó, que se mantenha firme. Ele está se referindo à descrição dos homens, dos presbíteros, dos líderes da igreja que o Tito deve estabelecer. Mas aí o próprio Tito também tem que ter esses qualificativos. Então, veja qual é a ênfase do colocar ordem na igreja, seja para Tito ou para esses homens que ele vai estabelecer como presbíteros. Diz assim, que ele se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Então, a função pastoral de colocar
a igreja em ordem, ou colocar ordem na igreja, é orientar a igreja dentro do evangelho. E aqui você tem dois aspectos. Um aspecto é o aspecto do ensino, aí que se mantenha firme na palavra fiel conforme a doutrina, para que seja capaz de exortar. Então, esse é o primeiro aspecto, que é o aspecto da pregação, do ensino, da conversa pastoral, né? O pastor não ensina somente quando está no púlpito ou numa sala de aula. Ele cruza com as pessoas nos corredores da igreja, ele se encontra com essas pessoas fora da igreja. Então, os encontros pastorais com as pessoas estão recheadas de exortação, de ensino, de instrução, de orientação, para que o evangelho seja visto, seja vivido, seja praticado, ensinado e lembrado com constância. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto da apologética, ou seja, aquele aspecto do trabalho pastoral de convencer os opositores, de lidar com pessoas que estão dentro da igreja e querem ensinar um outro evangelho, ou querem viver um outro evangelho. E você sabe que hoje, né, nós, por exemplo, pastores, a gente não pode mais dizer que as pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, enquanto nós pregamos, são nossas ovelhas. Né? Porque hoje essas ovelhas aí, elas são ovelhas de um monte de pastor. Elas já não são mais ovelhas do pastor da comunidade dela. Elas não ouvem só o seu pastor. Elas estão ouvindo um monte de outros pastores de outras comunidades, às vezes de outras linhas teológicas doutrinárias, né? E muitas vezes essas ovelhas ouvem coisas que elas consideram muito interessantes em outros arraiais, e às vezes elas passam a acreditar naquilo que para elas faz mais sentido, embora esteja errado, e elas querem às vezes transportar aquele ensino para a sua comunidade. E aí então o pastor dessa comunidade precisa estar muito preparado, né, muito firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que ele seja capaz não apenas de exortar, de ensinar, mas ele também seja capaz de convencer os opositores ou aqueles elementos discordantes na igreja. Né? Então, isto é colocar a igreja em ordem. Mas é uma outra tarefa do Tito, e aí a tarefa pastoral, é estabelecer presbíteros ou liderança eficaz. No verso 5 de novo, né? E que em cada cidade estabelecesses presbíteros como já te ordenei. Então, de um lado, o pastor ensina e defende o evangelho. E com isso ele coloca a ordem na igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele também coloca a ordem na igreja quando ele estabelece liderança eficaz. Como Paulo trabalhou melhor lá em Efésios capítulo 4, né? Ele disse que Jesus deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Né? E com que objetivo? Para que essas pessoas pudessem edificar os santos para a obra do ministério. Então veja que a edificação dos santos deve prover liderança para a igreja. O trabalho pastoral, no que diz respeito ao ensino do evangelho e à defesa do evangelho, deve prover para a própria igreja liderança eficaz. E essa liderança, ela vai sendo tirada do meio da própria igreja que está ali crescendo, né? Sob
o ensino do evangelho. Essas pessoas vão amadurecendo, elas já vão ocupando certos espaços de liderança na igreja, elas vão crescendo nesses espaços, e pode ser que lá na frente aconteça o que aconteceu lá na igreja de Antioquia, conforme a gente lê em Atos 13, em que o Espírito Santo fala à igreja para separar aquela pessoa ou aquelas pessoas para uma obra específica. Seja, naquele caso, enviar o Saulo e o Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado, ou seja, a levantar pessoas de dentro da própria igreja para serem pastores, para serem presbíteros, para serem líderes eficazes para servir a própria igreja nesse aspecto. Então, aí está a tarefa, né, do Tito, e a tarefa é pastoral: ensinar, defender e estabelecer liderança eficaz na igreja. Deste modo, ele está mantendo ou está conduzindo, e se já chegou, ele está mantendo a igreja em boa ordem, como Paulo havia instruído o Tito ao deixá-lo ali em Creta. Essas pessoas que o Tito vai estabelecer como presbíteros não podem ser qualquer pessoa. O Paulo já disse lá para o Timóteo que ele não deveria impor as mãos sobre ninguém precipitadamente, né? É necessário que essas pessoas sejam observadas, é necessário que essas pessoas recebam algum treinamento, alguma instrução, é necessário que essas pessoas apresentem ali um caráter que reflete maturidade espiritual, compromisso com Deus, com a causa de Deus. Não é? É necessário que elas estejam, né, crescendo na vida da piedade, como a gente viu ali, que é o destino da evangelização e do ensino na igreja. É necessário que elas sejam vistas em destaque em termos do seu aproveitamento. Como Paulo disse a Timóteo, que o seu progresso seja manifesto a todos. Então, quando essas pessoas se destacam, não por seus poderes, não pelo dinheiro que dão na igreja, não pelo prestígio que conquistaram ao longo dos anos, mas quando elas se destacam pelo seu aproveitamento espiritual, elas se destacam pela vida de piedade, então essas pessoas devem ser separadas e elas devem ser instruídas. E aí elas precisam, né, ter, em termos de qualificação, elas precisam ter aí essas coisas que o Paulo diz aí ao Timóteo, né? Que elas sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes, pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado. Então, essas coisas eu já disse para vocês na segunda-feira passada, que a gente deve sempre vê-las não do ponto de vista absoluto, porque se nós olharmos essas qualificações do ponto de vista absoluto, ninguém se encaixaria nelas. A gente tem que ver essas características do ponto de vista relativo. Ou seja, quem são entre nós pessoas que estão crescendo nessas qualidades? Né? Porque uma pessoa que esteja crescendo nessas qualidades, então ela está no caminho de continuar crescendo. Então, elas podem ser separadas, né, para exercer o papel de presbítero ou bispo, no caso, elas podem ser chamadas e separadas pela igreja. E a igreja, obviamente, terá que ter paciência. Uma coisa que às vezes falta à igreja é paciência, porque elas querem que aqueles que vão ocupar
uma posição de liderança X tenha as qualidades no sentido absoluto, que elas não falhem. E isso é impossível. Elas olham também para os seus líderes, os seus atuais líderes, também do mesmo ponto de vista, que eles não falhem, esses homens não podem falhar. E esses homens que não podem falhar no olhar da igreja, eles acabam ficando doentes por serem homens que falham, mas não podem falhar. As suas falhas são tratadas de modo muito diferente da falha de outros, igualmente homens da igreja. Então, há uma pressão enorme sobre eles. E muitos deles acabam adoecendo quando eles entendem que eles têm que dar conta dessa vida perfeita que a certa ala da igreja acredita que eles têm que demonstrar. É necessário ter paciência com aqueles que estão na liderança, da mesma forma que é necessário ter paciência com os novos convertidos, com os outros membros da igreja, porque todos nós, uns um pouco mais arraigados que outros, mas ainda falhos, todos nós estamos a caminho. Nenhum de nós chegou lá, nem o próprio apóstolo Paulo, reconhecendo isso quando escreveu aos Filipenses, nem o próprio apóstolo Paulo pôde dizer de si mesmo que havia chegado lá. Uma coisa ele estava fazendo, e é isso que tem que ser observado na vida da liderança ou daqueles que aspiram à liderança. Se eles estão vivendo, deixando as coisas que para trás ficam, se eles estão prosseguindo, se eles têm como alvo na sua vida alcançar o prêmio pela soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nisso, o Paulo diz que nós somos perfeitos. Se nós estamos deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo, Paulo diz, então, que nós somos perfeitos. É uma perfeição relativa, não uma perfeição absoluta. Essa perfeição absoluta nós só alcançaremos quando nós deixarmos esse corpo, quando este corpo também for redimido, como também foi redimida a nossa vida, a nossa alma. Então, feito isso, o Tito, então, estará fazendo um bom papel como pastor desta igreja. E o desafio dele, né, de ser assim e estabelecer liderança que também seja assim, é que há muitos insubordinados, faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aí os ensinos, né? Que tem lá um quesinho de evangelho, mas tem lá um acréscimozinho, né? E é aí que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque muita coisa hoje passa-se por evangelho, né? Mas sempre há um acréscimozinho ali, né? Sempre há alguma coisa que você faz, que você tem que fazer, no sentido de ser aceito por Deus, de ser justificado. Parece que a justificação não é só pela fé em Cristo, parece que tem alguma coisinha a mais aí que a gente espera, e a gente fica, às vezes, adiando batismos, né? Por causa dessas coisas. Então, é necessário ter muito cuidado, né? Com esses acréscimos, porque qualquer resíduo de acréscimos que nós fizermos ao Evangelho da Graça, ele deixa de ser Evangelho da Graça e ele passa a ser Evangelho do Mérito. E o Evangelho que nós temos apresentado a nós nas Escrituras sempre foi, sempre é e sempre será o Evangelho da Graça. Ninguém será salvo pelos méritos pessoais, né? Por ter melhorado a sua própria vida. Todas as pessoas serão justificadas mediante a fé em Cristo. E a partir daí,
a evidência da justificação se verá no processo continuado da santificação. Ou seja, eles foram trazidos à fé e agora eles estão crescendo no pleno conhecimento da verdade que leva à vida piedosa. É muito, muito importante destacar isso, especialmente nos nossos dias. Há muita coisa nos nossos púlpitos que não passa pelo crivo do Evangelho. Há muita psicologia, há muita autoajuda, há muito legalismo, há muito judaísmo presentes hoje nas plataformas das igrejas, sendo passados como evangelho. E como hoje em dia a gente tem apresentado pouco discernimento sobre o que é realmente o evangelho, então muita coisa passa por evangelho quando, na verdade, pertence a outras ciências e não à ciência teológica. É preciso fazê-los calar. Calar aqui não é uma agressão, tá? Fazê-los calar significa convencer os seus opositores, convencê-los, né, de que aquela sua instrução que está fazendo acréscimo ao Evangelho não é o Evangelho, não é a sã doutrina, pois, motivados pela ganância, transtornaram casas inteiras ensinando o que não convém. Uns dos seus próprios profetas disse, e aqui o Paulo está fazendo uma referência a líderes autóctones, né? Líderes entre os próprios cretenses. E ele, então, vai dizer que esses cretenses que supostamente se converteram ao evangelho, mas eles estão insistindo num evangelho de acréscimos, né? Eles se tornaram aí judaizantes, né? Falando da necessidade da circuncisão, além de crer em Cristo, esses cretenses, é a esses cretenses que o Paulo agora se refere, citando um dos próprios profetas, né? O Epimênides, um filósofo cretense lá do século VI a.C., quando ele disse isso, né? Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões e preguiçosos. Alguns cretenses se converteram, se tornaram líderes, mestres, mas eles conservaram a sua natureza e trouxeram essa natureza para a fé cristã, ou estão tentando trazer isso para dentro da igreja. O que faz deles pessoas que estão ensinando o que estão ensinando, estão querendo atrair pessoas, mas não para Cristo. Eles são glutões, eles são mentirosos, eles têm uma ganância, eles querem atrair pessoas, mas não para Cristo, mas para eles mesmos, né? Esta é a ganância do status, a ganância do poder, né? Não necessariamente financeiro, mas a ganância de ter um grupo de pessoas sobre o qual eu exerço domínio, né? Esta é a ganância de que o Paulo fala que move o ensino desses homens. Sim, Ezequiel? O nome do filósofo que você falou agora, dá para repetir, por favor? Epimênides. Epimênides. Isso. Obrigado, lá pastor. do século VI. Epimênides, século VI. Isso. Ok, obrigado. Então, ele segue dizendo assim, né? Esse testemunho é verdadeiro. O Paulo está concordando com esse filósofo, né? Ele está dizendo que não só lá no século VI, mas agora, quando o conhecimento que ele tem, né, dos cretenses a essa altura, já ali por volta de 63, 64 depois de Cristo, ainda era verdade, né? Fazia parte da natureza, né, dos cretenses. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que tenham uma fé sadia. Veja, a repreensão não é briga.
A repreensão não é maltrato. A repreensão não é uma disputa de poder. A repreensão tem um objetivo aqui. É convencer os opositores. E convencer os opositores significa conduzi-los a uma fé sadia ou à sã doutrina. Né? É óbvio que isso passa por diversas nuances, né? Em termos de como essas pessoas reagem a esse tipo de repreensão. Algumas vão reagir violentamente, outras vão reagir fazendo forte oposição e ainda ganhando apoio de gente prestigiada na igreja, muitas vezes. Outras pessoas, elas estarão tão firmadas naquilo que elas pensam e elas então se darão conta de que aqui a igreja pensa diferente, como nós não combinamos, então eu vou para outro lugar. Às vezes essas pessoas saem de uma comunidade e abrem uma igreja para elas. Ou às vezes elas vão para outras comunidades que aceitem a linha de pensamento ou a linha de crença delas. Né? Então a gente não tem controle sobre a reação, como essas pessoas vão reagir a essa dura repreensão. Isso pode trazer, e normalmente traz, muitos problemas para o pastor no desempenho da sua função. Mas ele deve entender que faz parte da sua função, às vezes, sofrer como servo de Cristo, como bom soldado de Cristo Jesus, como Paulo disse ao Timóteo, por causa da fé que ele prega e por causa da função que ele tem de defender a causa do Evangelho, mesmo dentro da igreja cristã. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, a gente já fez menção disso quando a gente viu lá essa prática, né, entre os colossenses, lá no capítulo 1 de Colossenses, as fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Lá os colossenses, vocês se lembram, né, no capítulo 2, a gente viu lá pessoas que tinham uma visão ascética, né, da vida cristã. Né? O que é uma vida asceta? O ascetismo é aquele pessoal que lá na Idade Média, por exemplo, eles entendiam que era impossível viver a fé cristã no mundo. Então, para ser verdadeiros crentes, eles tinham que se afastar do mundo. Então, eles iam para os mosteiros. E nesses mosteiros, eles tinham uma vida asceta, ou seja, uma vida que desprezava ou fazia o corpo sofrer, né? A partir de autoflagelo, de jejuns prolongados, pessoas, por exemplo, que se recusavam a dormir, ou seja, era toda uma maneira de maltratar o corpo para que o corpo perdesse a força. E eles entendem que se o corpo enfraquecer, então o espírito se fortalece. E aí vem aquelas regras, né? Regras alimentares, vem aquelas regras dos jejuns, de uma série de coisas que lá aos Colossenses o Paulo disse, todas essas coisas têm aparência de piedade, mas não tem nenhum poder no combate contra a carne. Então, é muita aparência, mas pouca efetividade. O que tem poder contra a carne, na verdade, é as pessoas se alimentarem do evangelho e não elas se alimentarem de regras, de abstinências, de maltrato ao corpo, pensando que com isso elas estarão numa espiritualidade melhor do que aquelas outras pessoas, né, que não praticam as mesmas regras que elas. Aqui o Paulo está dizendo que era comum entre os judaizantes, era comum entre os gnósticos, especialmente porque
eles acreditavam, né, que a matéria é inerentemente má, então o corpo é matéria, então o corpo é mau. E se ele é mau, então você deve sacrificá-lo, você deve fazer de tudo para enfraquecê-lo. Dentro do gnosticismo havia duas alas. A ala dos ascetas, que é esses que impunham um rigor contra o corpo, para que o corpo definhasse e o espírito então pudesse se fortalecer. E você tinha uma outra ala dentro do gnosticismo, que era aquele que pensava o seguinte: olha, o que vale é o espírito. O corpo é mau, o corpo tem que ser destruído. Então, não importa o que você faça com o seu corpo. Então, você pode entregar na prostituição, por exemplo, porque é o corpo, o espírito está salvo. E esse corpo aí não tem interferência nenhuma. E aí, obviamente, os apóstolos vão escrever, vão combater este ensino dos gnósticos, que tinham essa visão, como os judaizantes, muitos deles influenciados pelo gnosticismo, também tinham, de que você tem que maltratar o corpo para que o espírito possa ser libertado para viver a plenitude de Deus. Tudo é puro, diz o Paulo, aqui falando de abstinências alimentares, né? Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente quanto a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Ou seja, boa obra aqui é a obra do Evangelho. Né? O Paulo disse que o homem de Deus ele está plenamente preparado, né, para realizar toda boa obra. Ele escreveu isso a Timóteo. A boa obra é a obra do Evangelho. O Paulo escreveu aos Efésios dizendo que nós somos criados por Deus em Cristo para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E, obviamente, as boas obras são as obras do Evangelho, né? Nunca as obras da carne ou alguma coisa que nós podemos fazer contra o corpo ou através do corpo que nos torne mais agradáveis ou aceitáveis a Deus. Tudo isso é um evangelho falso. Bom, o Paulo agora se volta para o Tito para recomendar o que ele fez com frequência ao Timóteo, né? Ele usa aí a mesma expressão que ele repetiu várias vezes para o Timóteo, especialmente na segunda carta. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Essa é a tarefa. Como é que você vai colocar a igreja de Deus em ordem? Você tem que falar o que está em harmonia com a sã doutrina. Aqui, o Paulo está se referindo ao aspecto prático da vivência do evangelho através do pastor ou da liderança da igreja. É uma liderança que vai vivenciar essas coisas, né? Que é o que o Paulo recomendou ali nas qualidades morais dos presbíteros, né? Mas o ensino aí é contundente. Veja como é que o Tito vai falar o que está em harmonia com a sã doutrina. Ele vai exortar todas as faixas etárias da igreja. Aqui ele vai, então, exortar os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Isso é a aplicação do Evangelho na vida dos mais velhos. Mas também as mulheres mais velhas. O Tito precisa, de igual modo, dizer para ela, falar a elas, aplicar o Evangelho à vida delas, de modo que elas entendam que elas devem ser reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas. Então, aqui ele já está falando das mulheres mais novas,
Ele falou no verso 3 das mulheres mais velhas, elas devem passar esse conteúdo, né, essa vivência do evangelho para as mulheres mais novas. E como devem ser as mulheres mais novas? Elas devem amar os seus maridos e os filhos, elas serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. O Tito tinha que também exortar os jovens, exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados. Então, veja que todas as faixas etárias estão aí contempladas. Mas também na sequência, depois de dirigir aí a uma palavra ao Tito, dizendo que a tua conduta deve ser exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar, ele volta agora para falar de duas outras classes aí no meio da igreja. Exorta os servos para que eles sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar, e que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Cristo, nosso Salvador. Né? Existe um hino antigo, que vocês, os mais antigos aí, devem se lembrar, né? Que dizia assim, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Vocês se lembram disso? É lá do fundo do baú, né? Então, é O coral já cantou uma precisamente vez já, o isso. coral principal. Oi? O coral principal do Brasil já cantou uma vez já, né, Denilton? É, Já assim. que a beleza de Cristo se veja em mim. O que, que é isso, se não o adorno, né? O crente ser adornado do Evangelho. A beleza de Cristo é o Evangelho. A beleza de Cristo é aquilo de Cristo que o Evangelho revela. É aquilo que Cristo nos deu, não é? É aquilo que nós temos com Ele. Não é? Então, que a beleza de Cristo seja vista em nós, significa exatamente esse trabalho do Tito de fazer com que as várias faixas etárias, as várias classes sociais, os gêneros presentes na igreja, todos eles sejam adornados, né? Mostrem em tudo a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, esse é o objetivo. Essas coisas que são ditas aqui das mulheres, essas coisas que são ditas dos velhos, das mulheres mais novas, das mulheres mais velhas, né? E dos jovens, tudo isso aqui, irmãos, precisa, eu volto a lembrar, precisa ser visto de um ponto de vista relativo, não de um ponto de vista absoluto. Eu acho que a gente erra demais quando a gente pega termos bíblicos e os eleva ao nível do absoluto, e a gente impõe isso sobre as pessoas, ignorando que tanto elas quanto nós estamos no processo de. Nós não chegamos lá. O importante, não é dizer para uma criança que ela tem que ser adulta. O importante é ver que essa criança está crescendo na direção de se tornar uma pessoa adulta. É dentro desse processo que a gente precisa se enxergar, né? Enxergar a nós mesmos, porque às vezes nós somos pesados demais conosco, né? Nós falamos da graça, mas nós mesmos não somos graciosos conosco, né? Eu não estou dizendo daqueles que se justificam no erro. Não estou pensando naqueles que erram e dizem assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não estou pensando nisso. Eu estou pensando em pessoas que querem servir a Deus, que querem demonstrar amor a Deus, mas que elas não são graciosas, elas não aplicam a graça de Deus às suas próprias vidas, né? E elas se tornam carrascas de si mesmas. E muitas dessas pessoas chegam no nível
de pressão tão grande impostas por si mesmas que elas acabam até desistindo de andar com Deus, né? Então, é necessário que a gente se enxergue nesse processo. Da mesma forma que é necessário que a gente olhe uns para os outros dentro desse processo, né? Eu me lembrava aqui de um outro hino do nosso cantor cristão que nos convidava a olhar com simpatia os erros dos irmãos, né? A gente precisa muito disso, porque se a gente não viver e não promover esse ambiente da graça na igreja, a igreja fica sem graça. E uma igreja sem graça não é um bom lugar para se estar. Uma igreja sem graça não demora muito, ela se torna um ambiente adoecedor. Às vezes, dependendo do estado em que uma igreja está, faz sentido deixá-la, se aquele ambiente está funcionando como um gatilho para despertar em nós todo tipo de enfermidade emocional. Então, o que nós precisamos é gerar um ambiente de graça na igreja. Menos legalismos, menos absolutos, mais relativos, no sentido de que a nossa preocupação, tanto conosco quanto com os outros, seja: estamos a caminho? Se estamos a caminho, então sejamos pacientes. Se observarmos, contudo, que não estamos no caminho, que estamos paralisados, acomodados, ou estamos regredindo a pecados dos quais Deus já nos libertou no passado e nós estamos voltando a eles, então aí é necessário um tratamento mais cuidadoso, um confronto, uma exortação mais firme, a aplicação de disciplinas, tudo com o objetivo de conduzir os homens à verdade, conduzir as pessoas à vida, né? Para que eles sejam sadios na fé. Tá? Se eventualmente nós precisarmos desligar pessoas da nossa comunhão, teremos que fazer, mas sempre será eventual e sempre o faremos com lágrimas nos olhos. O Paulo continua dizendo para o Tito que a razão por que esse evangelho precisa ser pregado, ensinado, a razão por que os membros da igreja, nas suas mais diversas faixas etárias, gênero e classes sociais, a razão por que ele deve, o membro da igreja deve ser adornado, né? Ele deve mostrar a beleza da doutrina de Deus, é que o próprio Deus está comprometido a fazer essas mudanças à medida que a sua liderança fiel e eficaz ensina e prega o evangelho. Estabelece a ordem de Deus na igreja, que é o evangelho. Veja como ele coloca isso nos versos 11 a 15. Ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Veja, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Ela se manifestou salvadora. Isso é evangelismo. É o mesmo que ele disse lá, que como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele conduzia os eleitos de Deus à fé, a esta verdade, a esta graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. E isso, obviamente,
ele está falando da manifestação de Cristo. Veja que no verso 13, ele explicita esta graça que se manifestou. Como ela se manifestou? Ele fala aí do grande Deus e Salvador Cristo Jesus, final do verso 13, emendando com o 14, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. A graça se manifestou salvadora em Cristo e através de Cristo, em especial pela sua morte na cruz. Então, como Paulo disse lá em 1 Timóteo 3, 1,15, ele diz que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, o evangelho, em termos da sua pregação, ele é universal. Não se faz acepção de pessoas. Nós pregamos para ricos, para pobres, para senhores, para escravos. Nós pregamos para mulheres, para homens, para crianças, para velhos, para gente de meia idade, casados, solteiros. Nós pregamos essa graça salvadora a todos os homens, indistintamente. E entre eles se manifestarão os eleitos, como Paulo disse lá no verso 1, para conduzir os eleitos de Deus à fé. Nós não sabemos quem eles são. Então, o evangelho, do ponto de vista da sua pregação, ele é universal. Do ponto de vista da sua aceitação, aí ele não é universal. Porque, como disse João 3,16, Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, nesse sentido, o evangelho não é universal. Então, o evangelho não salva todos os homens, mas ele é pregado a todos os homens, ele é disponibilizado a todos os homens. Mas esses a quem a graça se manifesta salvadora, ela não se manifesta apenas salvadora. Ela se manifesta também santificadora. Veja como ele diz no verso 12, ensinando-nos essa graça que se manifestou salvadora, agora nos ensina. E ensina o quê? Ela ensina-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. E nós fazemos isso enquanto aguardamos a bendita esperança, aquela mesma que ele falou ali no verso 2 do capítulo 1, que os crentes chegam à fé e prosseguem no pleno conhecimento da verdade, vivendo uma vida de piedade, na esperança da vida eterna. Esses crentes aqui, enquanto são educados, enquanto são ensinados a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, eles aguardam a bendita esperança, eles olham para o céu e eles aguardam a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O mesmo que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, diz Paulo ao Tito. Veja o conteúdo da pregação evangélica, irmãos. Hoje em dia, a gente tem que ouvir uma pregação e caçar o evangelho nessa pregação. Hoje em dia, a gente tem que perguntar pelo evangelho nas pregações que a gente ouve. Onde é que esse evangelho que está sendo pregado está apontando para Cristo? Porque boa parte,
uma parte considerável do que estamos ouvindo nos dias de hoje, é fruto de um humanismo que quem normalmente está pregando não tem sequer ciência de que está pregando o humanismo e não o cristianismo. Está dizendo como a teologia influenciada pelo movimento de autoajuda está ensinando as pessoas a viverem sem Deus, não em Deus ou por causa de Deus. É um tipo daquele kit que você compra em alguma loja que vem escrito assim: faça você mesmo. Basta colocar as coisas lado a lado uma com a outra, encontrar o parafuso certo, apertar na posição certa, e então você fez algo por si mesmo. Então, hoje é muito necessário que a gente encontre, né? Tente encontrar o evangelho naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve em termos de pregação evangélica. A menos que alguém diga assim: olha, o que eu vou dizer aqui é psicologia, o que eu vou dizer aqui é sociologia. A menos que alguém diga exatamente que o que vai ser dito não é fé cristã, não é evangelho. Se uma pessoa é um pregador do evangelho e vai pregar o evangelho, então haverá de ter evangelho na sua pregação. E a esperança de vermos gente com vidas transformadas não está nos nossos métodos ou nas nossas palavras inteligentes ou atraentes. Veja que o Paulo diz: fala essas coisas. É isso aí, é o evangelho. O mesmo evangelho que se manifestou salvador é o mesmo evangelho que se manifesta santificador, transformador de vida. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Uma outra coisa que o Tito deve fazer é ensinar os crentes a viver no mundo. Basicamente, o que ele colocou até aqui tem a ver com a nossa vivência quase que na realidade da vida eclesiástica. Liderança, ensino, vida cristã sendo aprendida. Mas agora o Paulo diz para o Tito que ele tem que ensinar os crentes, esses mesmos cuja beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador, os envolve, agora eles têm que manifestar essa beleza lá fora, no mundo onde eles vivem e onde eles passam a maior parte do seu tempo. Tem que se preparar essas pessoas para elas serem cristãs lá, tanto quanto elas sejam cristãs dentro da igreja. Então, Paulo diz: recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. O que isso significa, irmãos? Significa que nós devemos estar sujeitos aos governantes e às autoridades e sermos obedientes a elas. Isso de um lado. Mas nem sempre, meus irmãos, nem sempre esses governantes e essas autoridades, elas estarão contribuindo para o evangelho. Nem sempre elas se mostrarão amigas do evangelho.
como aconteceu lá na igreja primitiva com os apóstolos, haverá em algum momento a necessidade de desobedecê-las. E ao desobedecê-las, nós sofreremos por isso. Por isso que o Paulo diz aqui, estar preparados para toda boa obra. Qual é a boa obra? É a boa obra do sofrimento cristão, que nos vem por um confronto que acontece entre nós e o mundo. Embora nós devamos ser cidadãos do bem, promotores da paz, obedientes, sujeitos aos governantes e às autoridades, esse deve ser o padrão, isso deve ser o cotidiano da vida do crente. O crente tem também que estar fortalecido na sua fé, para que, caso haja movimentos que partam de quem quer que seja, de que autoridade for, se houver movimento que impedem o avanço da fé, impedem a promoção da fé, impedem a vivência da igreja, o serviço da igreja, esses crentes devem estar preparados para o sofrimento. Então, essa é a nossa postura no mundo. Enquanto isso não acontece, enquanto não houver nenhuma oposição dos governantes e das autoridades à fé cristã, ao serviço cristão, ao serviço do evangelho, o que esses crentes devem fazer? Eles não devem difamar ninguém, nem ser dardos a brigas, mas eles devem ser equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Por que isso é importante? Porque quando nós formos pessoas que se envolvem em difamação, em brigas, e nos mostramos desequilibrados, quando nós tivermos que nos posicionar contra uma autoridade, por ela estar se posicionando contra o evangelho e a fé cristã, o mundo terá uma lista enorme para apresentar contra nós e simplesmente dizer que nós estamos nos opondo porque nós somos briguentos, porque nós somos difamadores e assim por diante. Então é necessário que se viva sujeito aos governantes e às autoridades, sendo obedientes, não difamando ninguém, não dado a brigas, equilibrados, mostrando mansidão genuína para com todos. Por quê? Porque na hora em que nós tivermos que nos posicionar contra, nós não teremos uma ficha longa contra nós para ser usada para dizer que a nossa manifestação contra essa autoridade não é mais do que mais uma das nossas brigas, do nosso movimento de difamadores e assim por diante. Porque antes, e aí está a base, por que o crente deve ter esse comportamento? Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos às várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Isto é o que éramos: briguentos, difamadores, desequilibrados, sem mansidão. Mas veja o que o evangelho faz. E aí está o poder do evangelho. Porque o evangelho muda a vida das pessoas. Veja, mas quando apareceu a bondade de Deus, a graça que se manifestou salvadora, a mesma do verso 11 do capítulo 2.
Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e, e isso não aconteceu por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas aconteceu segundo a sua misericórdia. E nessa misericórdia, ele nos salvou graciosamente, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo, que ele derramou, Espírito Santo que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. E por que fez isso? Para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, esses herdeiros aí, né? Esses que foram alcançados pela bondade de Deus, nosso Salvador, esses que não foram alcançados porque eles tinham méritos de justiça praticado por eles mesmos, foram alcançados pela misericórdia, foram alcançados por graça divina. Esses que foram salvos mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo que foi derramado amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Esses que foram, por esse meio gracioso de Deus, justificado pela sua graça, foram feitos agora herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E esses herdeiros devem se comportar de uma maneira diferente no mundo. E como eles devem se comportar? De um lado, devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, sendo desobedientes, não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. E por outro lado, eles devem estar preparados para toda boa obra. Ou seja, se houver qualquer coisa, qualquer imposição contra o Evangelho, contra a igreja, contra a obra do Evangelho, então eles devem estar prontos para se manifestarem contrariamente. E, obviamente, eles precisam estar muito convictos dessas coisas, muito fortalecidos na fé, para eles poderem estar prontos para sofrer, se necessário for, por amor de Cristo. Esta palavra, diz Paulo, é digna de crédito. E quero que a proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Veja, as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras que fazem da fé cristã uma fé ativa, não a fé morta, como Tiago colocou no capítulo 2 da sua carta. Uma fé viva, uma fé ativa, uma fé frutífera. Aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que cause divisões, passa a evitá-lo. Aqui, aquela cirurgia que se faz necessária. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Né? Não é a igreja que condena, nem aquele que aplica a disciplina que condena. Quando a igreja tem que fazer isso, quem se condenou a si mesmo é aquele membro que, depois de ser exortado, ensinado, acompanhado, insistido, instado pelo pastor, pela liderança da igreja, pelos membros da igreja, e depois pela igreja como um todo, ele insiste em continuar no seu descaminho. Então, ele condenou a si mesmo e não a igreja. Paulo, então, caminha aí para
o encerramento da sua carta, quando ele diz assim: quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, e aqui aquilo que eu mencionei na segunda passada, Paulo tem planos com Tito, então ele quer enviar o Ártemas e o Tíquico, ou o Tíquico, um dos dois, para que um deles substitua o Tito lá na liderança das igrejas da ilha de Creta, para que o Tito venha ter com ele. Né? Veja que ele diz aí, né? Vem depressa encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Ele tem planos aqui, e aqui já é dedução, né? Porque a gente não tem documentos que comprovem isso, mas pode-se deduzir que o Paulo está em Nicópolis, vai passar o inverno ali, porque ele vai aguardar o Tito e partir de Nicópolis para a Espanha, acompanhado por Tito. Empenha-te completamente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Aqui, esses são aqueles que estão levando a carta do Paulo até Tito. O Zenas e o Apolo, eles estão numa viagem que, de passagem, eles estarão na ilha de Creta. Então, eles são portadores desta carta do Paulo. Então, o Paulo está dizendo, eles vão passar por aí, mas empenha-te completamente e providencia tudo que for necessário para que não falte nada na continuidade da viagem deles. Né? Então, eles vão passar e a igreja lá de Creta deve providenciar recursos para que os Zenas e o Apolo continuem sua viagem. Os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras. Aqui os nossos é a igreja. Ele está dizendo que a igreja deve levantar ali ofertas para os Zenas e para o Apolo. Devem aprender a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Todos os que estão comigo te cumprimentam. Cumprimenta aqueles que nos amam na fé, que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então está aí, irmãos, finalmente terminada a carta de Paulo a Tito. Temos alguns minutinhos, temos perguntas, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma contribuição que você queira fazer, ou a gente entra em Filemão? Então vou entrar em Filemão. A carta de Paulo a Filemão, nós já fizemos referência a ela quando a gente estudou Colossenses, né? Então, as chamadas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, encaixa-se aqui ao lado da carta aos Colossenses, a carta a Filemão. Então, esta carta ela está sendo levada, né, pelas mesmas pessoas que estão levando a carta aos Colossenses. O Filemão, ele vive em Colossos. Então, as duas cartas são enviadas no mesmo período, do mesmo lugar e para o mesmo lugar. Então, nós localizamos o Paulo aí, né? Há alguma controvérsia em termos de saber exatamente em que prisão o Paulo está, se ele está na prisão de Roma, que seria a sua primeira prisão, ou se ele está na prisão de Cesareia. A dúvida é que nessas cartas o Paulo fala de uma visita, né? Aos Colossenses, ele pretende fazer uma visita aos Colossenses, os Filipenses, ele pretende fazer uma visita aos Filipenses, ele pretende ir a Éfeso. Então, ele está numa prisão que ele sabe que é temporária. Então, alguns comentaristas entendem que esta prisão seja a prisão de Cesareia, onde o Paulo ficou preso por 2 anos também, né? Mas de Cesareia, o Paulo foi levado para Roma. Esses que entendem que a prisão seja de Cesareia e não de Roma, alguns deles entendem que a prisão de Roma seja uma só, ou seja, que o Paulo, quando chegou a Roma, ele ficou preso
e ali mesmo, nessa mesma prisão, ele foi condenado e posteriormente executado. Mas nós temos evidências muito claras de que haja duas prisões do Paulo em Roma. Que a primeira seja essa que o próprio Lucas registrou no livro de Atos, que é a primeira, que foi uma prisão relaxada, foi uma prisão domiciliar, uma prisão em que ele teve liberdade para alugar uma casa, para receber pessoas, para pregar o evangelho, e dessa prisão ele tenha sido libertado, uma vez que os seus acusadores que se levantaram contra ele lá em Jerusalém, quando, nesse período de 2 anos, eles não compareceram a Roma para confirmar as suas acusações. Então, com a ausência de testemunho que confirmasse as acusações contra Paulo levantadas lá em Jerusalém, então a prisão perdeu seu efeito e o Paulo foi libertado. Dessa prisão aí, já no fim dessa prisão, é que Paulo escreve essas cartas. E então a carta de Colossenses e a carta de Filemão são escritas aí nesse período dessa primeira prisão, antes do Paulo, logo depois, né, que o Paulo, perdão, quando Paulo está preso ali já no finzinho do período dessa primeira prisão, da qual ele vai ser libertado. A carta a Filemão, embora ela pareça ser uma carta pessoal, ela é uma carta eclesiástica também. Assim como a carta que o Paulo escreve a Timóteo e a Tito, embora sejam direcionadas a uma pessoa, ela é eclesiástica. Nós acabamos de ver isso agora, em especial focando a carta a Tito. Aqui também, embora a carta seja endereçada a Filemão, e embora a ocasião, o que oportunizou a escritura da carta, seja um caso quase pessoal entre o Paulo e o Filemão, tanto a carta é dirigida à igreja, quanto o assunto é ampliado para toda a igreja. Então, não é uma questão pessoal que o Paulo pretendeu resolver com o Filemão. Então, ele começa aí a sua carta, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e aqui, esta maneira do Paulo se identificar tem muito a ver com o conteúdo da carta. Aqui, logo na primeira expressão, o Paulo está dizendo para o Filemão, Filemão, olha, eu, Paulo, estou aqui como prisioneiro de Cristo. Se eu posso sofrer o que estou sofrendo, será que você não pode perder um lucro financeiro? Porque esse é o conteúdo da carta. O Paulo está, então, logo na apresentação, enviando um recado para o Filemão. Né? E ele está dizendo, então, que o Paulo, que está escrevendo, é prisioneiro de Cristo Jesus, como ele afirmou lá aos Filipenses. Ele vem afirmando, né, aos Efésios também. Ele é o prisioneiro, não de Roma, mas de Cristo. E como ele escreveu lá aos Filipenses, no capítulo 1, verso 12, é por causa de Cristo que ele está preso. Então, ele é prisioneiro de Cristo e não de Roma. Prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, o Timóteo está com Paulo nesse momento, né? Vai deixá-lo posteriormente, vai deixá-lo porque será enviado pelo Paulo a uma missão, mas no momento em que ele escreve a carta, o Timóteo está ali com o Paulo. Ao amado Filemão, não? Então, Filemão aí é uma pessoa de quem nós temos pouca informação, mas o Paulo diz que é nosso companheiro de trabalho. Então, veja que
esse Filemon aí não é uma pessoa muito distante. É uma pessoa que trabalhou com Paulo. Seja nas missões que o Paulo desenvolveu, ou seja, até mesmo por ele ser uma das lideranças da igreja lá entre os colossenses. Então, o Filemon é nosso companheiro de trabalho. Mas veja que o endereço vai à nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Veja, então, não é uma carta pessoal. O assunto do Paulo também não é um assunto que ele quer resolver privadamente, porque é um assunto que a igreja precisa saber e precisa tratar. Ela precisa aprender como o caso específico do Filemon, como esse caso específico deve ser resolvido e como a solução desse caso específico deve ser estendido a outros casos semelhantes presentes na realidade da igreja colossense. Então, ele dirige essa carta à igreja e não apenas ao Filemon. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, é o padrão epistolar do Paulo. Sempre que me lembro de ti, e o Paulo é muito psicológico, né? Sempre que ele vai dar uma dura em alguém, ele vai cobrar algo de alguém que é custoso, o Paulo sempre começa relembrando as qualidades ou alguma afeição, algum afeto que ele tem por aquela pessoa. Então, sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. O Paulo fala de ouvir, porque como a gente viu, né, a igreja de Colossenses não foi plantada por Paulo, e Paulo, embora vá a essa cidade posteriormente, depois da saída da sua segunda prisão, embora ele vá para lá, ele não esteve lá até então. É uma carta que ele escreve porque o Arquipo veio de lá até Roma, trouxe notícias de lá para o Paulo, e as notícias que ele trouxe oportunizou o Paulo a escrever para fortalecer e orientar a fé dos irmãos ali com uma autoridade apostólica. Então, o que ele sabe da fé do Filemon é o que ele ouviu falar, né? Então ele não esteve lá para conferir isso em loco, mas ele tem ouvido falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aqui é importante, irmãos, frisar esses dois aspectos do amor e frisá-los nesta ordem, né? A gente deve amar a Deus e deve amar os santos. E nesta ordem, nós amamos a Deus e os santos. Nós amamos os santos porque amamos a Deus. Aquilo que o João colocou lá na primeira carta, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós recebemos o amor de Deus. E com esse amor que nós recebemos de Deus, nós amamos a Deus. E nós amamos aqueles que Deus gerou, né? Como é a linguagem que o João usa lá no capítulo 5, verso 1 da sua carta. Então, esta ordem é importante. E também o conceito é importante. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam seu irmão, é mentiroso. Então, esse amor com que nós amamos não é um amor nosso, não é um amor natural, é um amor que nos foi dado. Deus nos deu um amor com o qual nós amamos a Deus. E esse amor com o qual nós amamos a Deus também ama aqueles que são gerados por Deus, ou seja, o amor ao Senhor Jesus e também para com todos os santos. Oro
para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Então veja que é um líder, é um obreiro, é uma pessoa comprometida com o evangelho, é uma pessoa comprometida com a edificação da igreja, é uma pessoa comprometida em amar a Deus e amar os santos, é uma pessoa amada pelo Paulo por ser um companheiro de trabalho. Veja, tudo isso posto, agora o Paulo vai entrar no problema, né? Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, veja como o Paulo é psicológico, por isso que ele não se apresentou como apóstolo ali em cima, né? Ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo, olha, eu como apóstolo, e pela relação que eu tenho com você, porque o Filemão é um filho na fé, pela relação que eu tenho com você, eu poderia ordenar, né? Eu poderia ordenar o que deves fazer. Prefiro pedir-te. Veja que interessante. Eu tenho autoridade para ordenar, mas prefiro pedir-te, confiado no teu amor. Então, o Paulo está confiando que o amor que ele tem pelo Filemão é recíproco, que os dois amam igualmente o nosso Senhor Jesus Cristo e os santos. Os dois são cooperadores na obra de Deus, na obra do Evangelho. Com base nisso, se fosse diferente, eu poderia ordenar. Mas por causa dessa base, eu prefiro pedir. E ele diz então: eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei quando estava na prisão. Esta é a razão. Esse é o problema. Quem é o Onésimo? O Onésimo era um escravo do Filemão. O Filemão é um crente que tem escravo, né? Então, nós temos aqui o problema da escravidão. Mas veja que em nenhum ponto do Novo Testamento você tem um levantar apostólico para criticar ou se opor à escravidão. O que você tem no Novo Testamento, não só não incluindo apenas um tópico específico como a escravidão, mas de um modo bem mais abrangente, você tem a questão de que, uma vez alcançados por Deus, mediante a fé em Cristo, todos nós somos irmãos e todos nós somos iguais perante Deus, né? Lembre-se de que Paulo disse aos Gálatas, né? Em Cristo não há mais senhor, escravo, livre, não há mais homem, mulher, todos são iguais perante Deus. E todos foram chamados em Cristo para a liberdade. Capítulo 5 lá de Gálatas. Então, esse ensino do Evangelho abrange muitas coisas e abrange a escravidão. Só que veja que não há um movimento contra isso ou contra aquilo. Há um ensino que se demonstra muito mais elevado do que a sabedoria do mundo. Então, aqui o Paulo está dizendo que o Onésimo, que era um escravo do Filemão, por alguma razão que não consta aqui, ele fugiu e ele foi para Roma. E lá, por alguma razão, ele se encontrou com Paulo. Ele recebeu o ensino do Evangelho do Paulo
E ele se tornou não apenas um filho na fé que o Paulo gerou, mas ele se tornou um servo útil à causa de Paulo. E Paulo vai dizer para Filemão que agora o Onésimo é útil não só ao Paulo, mas ao próprio Filemão, como crente em Cristo. Anteriormente, ele te foi inútil, diz o verso 11. Anteriormente, ele te foi inútil. Eu não sei aqui se o Paulo está se referindo a, comparado com o que ele é hoje em Cristo, ele sendo teu escravo, ele te era inútil. Eu não sei se é isso que o Paulo está dizendo, ou se esse anteriormente ele foi inútil, se refere ao tempo em que o Onésimo fugiu. Sejam qual das duas opções, todas elas são interessantes. Todas elas são verdadeiras. Porque comparado a ser um escravo, literalmente falando, agora esse homem convertido a Cristo, ele é muito mais útil ao Filemon do que era antes. Porque antes ele servia sob a ordem do seu senhor. Ele servia como escravo. Mas em Cristo nós servimos uns aos outros sendo livres. Antes o escravo faz porque o Senhor manda e ele tem medo da punição. Agora em Cristo ele serve e ele serve com contentamento. Então é possível que essa seja a referência. Ou se não for, também a outra também é interessante. Que ele se tornou, deixou de servir como escravo quando fugiu, né? Mas ele agora se tornou útil, agora ele é muito útil, não apenas para ti, mas para mim, né? Então, Onésimo aí significa servo útil, né? Não se sabe se Onésimo é o nome de nascimento ou se Onésimo foi o nome que o Paulo deu a este homem na sua conversão, mas significa servo útil. Eu o envio de volta a ti. Por que o Paulo envia o Onésimo de volta? Porque a lei manda isso. A lei manda que você não tome para si algo ou alguém que pertença a outro. Quer dizer, é algo que favorece a escravidão? Não. A Bíblia não favorece a escravidão. A Bíblia nasce numa cultura onde a escravidão está lá instalada. Então, ela não favorece a escravidão, mas ela entra num mundo onde o modus operandi inclui a escravidão. E ela não entra em confronto com esse modus operandi, porque ela vai um, como um fermento, ela vai vagarosamente levedando a massa até que essas coisas sejam mudadas. O que nós verificamos na história, que realmente mudou nesse sentido específico da escravidão. Nós tivemos movimentos cristãos que basilaram, fundamentaram as assinaturas de cartas de alforria ou a decretação do fim da escravidão. Então, o evangelho está no fundamento disso. Então, não houve um levante contra o modus operandi à medida que a Bíblia foi entrando no mundo como palavra de Deus. Mas ela foi semeando e gradativamente os valores cristãos foram emergindo.
enquanto essas questões foram perdendo a sua força até desaparecerem, até deixarem de existir como um modus operandi. Eu o envio de volta, o Paulo então cumprindo a lei, como se estivesse enviando o meu próprio coração. O que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, ao recebê-lo, né, receba-o como se você estivesse recebendo a mim. Gostaria de mantê-lo comigo, diz Paulo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Veja, é o que o Paulo gostaria, mas ele não faz, porque o Onésimo não pertence a ele. Dentro da lei que rege o tempo do Paulo, mesmo convertido, o Onésimo tem um dono. E então ele precisa retornar para a posse desse dono. Mesmo que o Paulo diga, ó, receba-o como se fosse a mim, eu até que gostaria de que ele permanecesse comigo. Mas o Paulo o devolve ao seu Senhor. Mas eu não quis fazer nada sem teu consentimento. O Paulo, nas entrelinhas, está sugerindo que isso deva ser algo que o Filemão deva fazer. Para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. O Paulo está sendo psicológico aqui. Ele está sugerindo, ó, se você concordar comigo e receber o Filemão, o Onésimo, como irmão em Cristo, está de bom tamanho para mim. Mas se você, além de recebê-lo como irmão em Cristo, você puder dá-lo a mim, tá? Não por força, mas por espontaneidade, isso é o que o Paulo está sugerindo. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, aqui a fuga do Onésimo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Veja, Paulo está devolvendo mesmo o Onésimo para o Filemão, para reavê-lo para sempre, não mais como escravo. Veja aqui o fim da escravidão. Não é um movimento, né, que se levanta contra a escravidão, mas é um ensino que vai como fermento, minando o poder que faz com que uma pessoa ache que pode exercer domínio sobre o outro como se o outro fosse uma coisa, como se o outro fosse um menos humano, um não humano, uma utilidade. Então, o que o Paulo está pedindo para o Filemão? Que ele não receba mais Onésimo como escravo, mas como irmão. Aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente, como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Paulo está disposto a praticar também a lei da restituição, né? Então, se alguém causou um prejuízo, ele deve devolver aquilo que foi tirado, acrescido da quinta parte, conforme dizia a lei. É a restituição. O Paulo está dizendo que ele devolve o Onésimo como se o próprio Paulo o tivesse tirado de Filemão. E ao estar restituindo, devolvendo, ele está restituindo, ele está disposto a restituir aquilo que foi o prejuízo do Filemão. Mas logo em seguida, ele acrescenta: eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho, eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Ou seja, o Paulo está dizendo que o Filemão, tudo aquilo que ele é hoje em Cristo,
ele também deve ao Paulo, porque o Paulo foi quem o gerou para Cristo. Então, coloca na minha conta. Mas se você considerar que tudo aquilo que você é hoje, em Cristo, você deve a mim porque eu te gerei, então o Paulo está dizendo, você me deve mais a mim do que eu a ti. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. O que Paulo está pedindo é que receba o Onésimo, não como escravo, mas como irmão. Mas o Paulo está confiado de que o Filemão vai fazer mais. E o que é fazer mais? Aquilo que ele já sugeriu. Recebe como irmão e não mais como escravo, e dê-o a mim, para que ele trabalhe em favor do Evangelho junto comigo. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo planejando a sua visita aos Colossenses, o que de fato aconteceu quando ele saiu da prisão. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aqui, então, terminamos a carta de Tito e a carta a Filemão. Deus o abençoe nessa semana, que seja uma semana de bênção, de paz para o pastor, sua família e para todos nós, né? Para nossas famílias também.